Salmo de número 84. Vamos ler dois versos, irmãos. O verso 6 e o verso 7. Diz o verso 6: Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. A chuva do outono está vindo e vai encher os poços. Vão indo de força em força, em algumas traduções, e vamos ganhando força, e vamos subir, e juntos até chegar em Sião, perante a face de Deus. Por gentileza, se assente, por favor. O livro de Cânticos dos Salmos, é claro que ele está dentro de uma vertente que era usado em Israel para expressar a gratidão do povo, da história do povo de Israel, em batalhas de ganhos, não só de ganhos, mas de derrotas. Mas até nas derrotas eles entendiam que o Senhor permitiu e permitia tal coisa. E o livro de Salmos, dentro desse livro poético, esse livro de cânticos e de entoação a Deus, o Salmo de número 84, qual lemos dois versos aqui nesta noite. Esse Salmo foi escrito pelos filhos de Coré, dos filhos de Corá. E estes salmos, assim, quando foi cantado por este grupo de peregrinos, porque os filhos de Corá até então eles eram peregrinos em Israel. O que é peregrino? Peregrino era um grupo de pessoas que não tinha morada certa. Eles viviam de lugares em lugares, de tempos em tempos, no decorrer do ano. Mas mesmo eles sendo peregrinos, eles eram judeus. E por ser judeus, anualmente eles iam perante, que no Novo Testamento é conhecido como a Jerusalém, no Antigo é como Sião, os montes altos de Sião. E como judeu, todos os anos eles iam perante para estar no templo, na face de Deus. Só que os filhos de Corá, eles têm uma história interessante no livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem um grupo de salmos que se chama Salmos de Romagem, que está do número 120 ao número 134, que é introduzido metade com os salmos dos degraus e alguns salmos de adoração, dentre esses dois grupos. Os salmos de romagem, e a palavra romagem significa um grupo de pessoas que iam cantando no meio do templo, proclamando Deus pelas vitórias, quando chegava o povo para adorar no templo. Então, quando o povo chegava anualmente para adorar no templo, os cantores de romagem estavam no meio do caminho, recepcionando, fazendo a recepção desse povo calorosamente com adoração a Deus. Mesmo sendo um grupo de salmos de adoração, os filhos de Corá, eles também adoravam, eles também cantavam ao Senhor, mas não estão dentro desse grupo de degraus, e nem desse grupo de romagem que preparavam a chegada do povo. Tanto porque os filhos de Corá, eles são da descendência de Coré, de Corá. Coré, para quem lembra, está lá no livro de Números, lá na lei. Coré foi o homem da tribo de Levi, que conhecemos pela história. Ele era da tribo de Levi, tinha descendência. Mas Coré foi um dos homens que se levantou contra os profetas de Deus, contra o sacerdócio de Deus. Coré se indignou, se rebelou na época contra Moisés, contra o seu irmão Arão, fazendo rebelião a tal, dizendo que ele também era profeta, dizendo que ele também oficiava ou exercia o ofício
do ministério e Deus só falava com Moisés. Sabemos do fim trágico desta rebelião, porque no livro de Números, no capítulo 26, e este homem Coré, que era da tribo de Levi, eles estavam no grupo dos coralitas. Quem que eram os coralitas? Os que cantavam na beira, do lado de fora da tenda. Tinha 3 grupos ali, os gersonitas, os coralitas. Eu não quero entrar em assunto teológico de quem ficava fora cantando, mas só para que os irmãos entendam. Coré tinha um papel importantíssimo na adoração e na organização do sacerdócio de Levíticos na Bíblia. Era um homem importante, mas mesmo assim fez rebelião, se rebelou contra Deus, se voltou contra o escolhido, contra o Filho de Deus. Se Deus queria falar com Moisés, amém. Se Deus queria tratar tete a tete, tratava isso com Moisés, amém. Mas algo incomodou Coré, que ele se levantou, e a gente conhece isso em Números 26, que a terra se abriu e engoliu Coré e todos os seus adeptos que estavam nesta rebelião. Mais de 250 pessoas que aderiram a Coré, Natã e Abirão, foram tragados pela terra, por ter se rebelado contra o escolhido de Deus, por ter se levantado com aquele que Deus chamou. Por isso que às vezes, irmãos, é até bom abrir um parênteses aqui, é um ato de tranquilidade para as nossas vidas. Por quê, Tiago? Porque muitas das vezes sofremos calúnia, sofremos perseguição, sofremos ataques, sofremos pedrada, mas tem uma notícia, e tem algo de Deus para a sua vida que às vezes sofre isso. Fica tranquilo, fique em paz, não precisa erguer uma mão para fazer vingança. Deixa o fofoqueiro falar, deixa o caluniador caluniar, deixa a língua dele afinar, porque quem resolve esses casos é quem te chamou para a obra. Continua fazendo a obra, continua caminhando, continua andando, porque aquele que se levanta, Deus cuida, Deus trata. Apenas faça, apenas continue firme. Só que eu vejo a graça de Deus para introduzir. E por que os filhos de Coré aparecem na história do Salmo? Porque eles estão introduzidos. Não é o Salmo só de número 84, o Salmo de 42. Os filhos de Coré que cantaram aquele salmo que a gente tanto conhece: sacia a minha sede, sacia a minha alma, quando ele diz no Salmo 42, assim como a corça anseia por águas. Meus irmãos, já nós vamos entender por que este amor dos filhos de Coré. Mas no capítulo 26, no versículo 11, começa a aparecer a história desses peregrinos. Porque mesmo Coré, ou Corá, Natã e Abirão tendo se revoltado, a terra abriu e engoliu eles. O versículo 11 do capítulo 26 de Números vai dizer: mas os filhos de Coré não morreram. Eu vejo a graça de Deus no versículo 11. O pai se rebelou, uma parte da tribo de Levi se rebelou, a terra engoliu, Deus tratou com quem se levantou, mas os filhos de Coré não foram devorados pela terra. A graça de Deus impeliu ali. Só que desde então, por causa da lei e por causa da ortodoxia, do ortodoxo de Israel, dos judeus, a descendência de Coré foi amaldiçoada, ou seja, a descendência de Coré e a tribo de Levi, por causa disso, não teria parte nas divisões das tribos. Desde então, mesmo poupando Deus os filhos de Corá, e mesmo a Bíblia dizendo que eles não morreram, mas não tiveram parte nenhuma na divisão das tribos. Rúben foi dividida a sua tribo, Naftali foi dividida a sua tribo, Judá foi dividido a sua tribo, Gerson foi dividida a sua tribo, e as outras 8 nações também formando Reino do Norte, Reino do Sul. Mas não se acharam espaço para Levíticos, para os Levi, e nem para os filhos de Corá.
Os filhos de Corá podiam ter se rebelado também. Por quê? Por vingança. Que Deus é esse que engoliu meu pai? Que Deus é esse que se vingou, abriu a terra, acabou com a minha descendência? Os filhos de Corá ficaram sem descendência. Os filhos de Corá ficaram sem parte no reino, ficaram sem parte lucrativa, ministerial, espiritual. Mas mesmo assim, eles tinham direito de se rebelar contra Deus. Eles tinham direito de pregoar a vingança durante Israel inteiro. Mas o livro das Crônicas vai dizer que os filhos de Corá aparecem de novo, lá na porta do templo, adorando, adorando ao Deus de Israel. Em uma das orações dos Salmos eles vai dizer: bendito sois, ó Deus no céu, por nos poupar, aleluias, da morte, nos guardar todos os instantes de nossas vidas. Era um povo perseguido, um povo caluniado. Olha lá o filho do rebelde, olha lá a descendência que não tem parte. Pode ser que foi uma descendência chacoteada, caluniada, mas eles aparecem no templo adorando. Pode falar, mas a gente vai continuar adorando. Pode dizer que a gente não tem parte aqui na terra, mas com certeza lá no céu. A história vai ser diferente, aleluia, porque o levante aqui da terra, pode ser que não tinha parte aqui na terra, pode ser que foram excluídos da descendência, saíram fora da genealogia, mas no céu tinha espaço, no céu tem a colocação. É isso que torna eles peregrinos. No templo, vou me ilustrar aqui, tinha as cadeiras para os gersonitas. No templo tinha as cadeiras para os da tribo de Dan, mas não tinha espaço para os filhos de Corá. Eles não tinham moradas, eles não tinham parte em Israel. Então os filhos de Corá começaram a peregrinar. De tempo em tempo eles estavam em um canto, peregrinavam pelo outro lado. E o livro que chama as histórias dos peregrinos de Israel conta que anualmente os filhos de Corá saíam da Palestina, caminhavam arduamente com a missão de chegar em Sião. A missão deles era chegar até Sião. Eles não tinham ninguém esperando eles, humanamente falando, nenhum sacerdócio terreno estava esperando ele nos altos de Sião, mas eles sabiam que a glória de Deus ia resplandecer, ia recompensá-los por todo o cansaço, por toda a caminhada, por toda a luta. Tanto que o Salmo de número 84, eles começam cantando, dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos. Eles não tinham o privilégio que os outros tinham de estar todos os dias no templo, mas mesmo assim eles prezavam. Quão amáveis são. A gente não está lá todo dia, mas como amável é aquele lugar. Que gostoso é estar naquele lugar. Que gostoso é estar dentro daquele lugar para buscar. Isto é de notório. Os tabernáculos tinham uma harmonia celestial. Não é à toa que Davi canta dizendo: quão suave é que os irmãos estejam em união. E também ele replica dizendo em outro salmo: me alegrei quando me disseram. Vamos para o tabernáculo, vamos para a casa do Senhor, aleluia, porque lá existe um Deus poderoso. Aleluia. Se você veio para este lugar hoje, se alegre seu coração nesta noite. Você chegou, aleluia, num lugar, num âmbito espiritual, num globo espiritual onde não tem aqui melhor do que ninguém.
Pode ser que humanamente o povo só acha, porque melhor do que ninguém aqui não tem. Daquela porta para dentro somos todos adoradores e peregrinos, porque a nossa morada não é aqui. A nossa terra não é aqui já. Os coralitas, os filhos de Corá cantavam alegre, por quê? Porque eles tinham ciência. A nossa casa não é nem em Dama, não é nem em Jefté. A nossa casa é nos altos céus. E vamos chegar lá. Eu vim aqui te falar nesta noite, a nossa terra não é esta terra poluída, não é esta terra cheia de epidemia, cheia de pandemia. Não, a gente está aqui de passagem nessa tribulação. E se nós vencermos, existe um céu poderoso de glória. Eu tenho que pregar isso, irmão, porque isso é real. O céu é real ainda. Muita gente está ficciando o céu, mas ele ainda é real. Existe ainda um Jesus que vai aparecer das nuvens, vai buscar a igreja. E eu quero estar sensível para vir. Cadê você que está sensível para ouvir também? Porque a qualquer momento a trombeta pode tocar. E olha a preocupação. É tremenda a história, irmãos, dos coralitas, dos filhos de Coré, dessa descendência, porque eles sabiam dar valor. Tanto que no Salmo ele vai dizer, vale mais um dia naquele lugar. Está aqui no Salmo 84. Vale mais um dia lá, do que 1000 por aí. Oh, quão sondáveis são aqueles lugares. Eles sabem que eles não têm descendência terrestre, mas eles cantam, se o Senhor tem até lugar para os pássaros, para a sua prole, não é nós que vamos ficar desamparados. Eu quero dizer como profeta e autoridade, na autoridade da palavra de Deus hoje para a sua vida que veio aqui neste culto, nesta noite, Jesus tem algo preparado para a tua vida. Descarta esse negócio aí que você não chega, não vai, não consegue, não vão te levar, e descarta isso. Jesus tem um lugar preparado para você. Tem um ministério preparado para a sua vida. Tem algo especial preparado que vai te marcar. Escute isso. Aleluia. Pode ser que seja até o final do culto, ainda este ano, em 2021. A caminhada era árdua, era difícil, porque eles prezavam este lugar. E eles saíam da Palestina, caminhavam. E os versos que lemos aqui, no meio deste cântico eles cantavam, eles vão mencionar. E vocês vão entender o significado daquela chegada triunfal deles a Sião. Porque no meio desta jornada, os peregrinos não tinham caminho certo. Estamos falando de judeus, estamos falando de Israel, de promessa para Israel, uma promessa que até já foi se cumprida em Jesus Cristo, mas da trajetória árdua, da trajetória difícil, porque a nossa trajetória é árdua, a nossa trajetória é difícil, enfrentamos dificuldade no meio da vida ministerial. Não posso ser hipócrita em dizer que depois da conversão só vai ser vitória. Agora é só vitória. Agora vai ser vitória só lá na glória. Só lá na glória a gente vai poder dizer agora é só vitória. Porque enquanto estivermos aqui, vamos passar problemas, lutas. Não quero ser saudosista, não quero ser pessimista. Vai ter dificuldade. Vai ter dias que a gente só vai chorar. Vai ter dias que a gente só vai se lamentar. Se Jeremias, que foi um profeta maior, tem 5 números dentro de um livro dele só se lamentando, quem diria nós? Em 2020 não iríamos lamentar. Sim, vai ter dia que a gente vai lamentar.
Vai ter dia que a gente vai se perguntar: por que eu? Por que comigo? Por que na minha casa? Hora que a morte chega, por que na minha família? Porque às vezes a gente vê de fora, estou enlutado, meus pêsames, meus sentimentos, mas quando chega na nossa, que dor. Eu tinha um amigo muito crente, que quando a mãe de Deus recolheu a mãe dele, ele ficou 5 minutos ateu. Ele falou: Deus não existe, cadê esse Deus que levou? Por quê? E chorava, e falava: sai daqui, Deus. No outro dia eu fui para consolar ele, ele já saiu pregando para mim, dizendo: foi só um devaneio, Deus quis assim, eu amo ele, me perdoa Jesus, me perdoa meu Deus. Por quê? Porque são problemas, e às vezes na hora da luta, a gente fala o que não quer, pensa que não quer, pensa em parar. Mas nós temos uma lição aqui com os filhos de Corá nesta noite. Eles tinham tudo para parar. Pai rebelde, motivo de apontamento, sem herança, sem reino, sem casa, sem tribo. Um Deus que acabou com a sua descendência, mas mesmo assim eles diziam: nós não largamos do Senhor, nós anseiamos a Ti, assim como a corça anseia por água. Sabe por que, irmãos, as lutas vêm? Porque sempre depois de uma luta, você está mais forte, você está mais revigorado, você está mais estruturado. Luta não veio para matar crente. Deixa eu te dizer isso. Deserto não veio para queimar nossos pés, sol não veio para queimar nossa cachola mesmo, mas veio para nos preparar e para dizer: você aguenta. Se você está nessa jornada, é porque Ele te capacitou, e tu aguenta, tu aguenta, tu aguenta. Lá do alto dos céus Ele olhou: ui, tu tem costa larga, tu aguenta, tu vai. Por quê? Porque logo depois tem Sião. Segura mais um pouquinho, irmãos, vai passar essa dor. Já já esse choro vai cessar. Já já essa preocupação vai acabar. A gente está vendo aí fora as notícias, o que está acontecendo. O céu, Sião, está chegando aí. Está chegando. Está acabando. O grande dia está chegando. Eles cansados, os filhos de Corá cansados, sem forças, querendo às vezes parar. Pode ser que parava o pensamento em um deles: quem somos nós? Olha aí, onde chegamos, nossos pais, oh Deus. Só que o texto vai dizer, do verso que lemos, irmãos, e eu me preparo para a gente fechar, encerrar, diz que no meio do cansaço, no meio da trajetória ruim, aleluia, Deus, obrigado. Pastor Natanael era quase humano, andava, não tinha Uber naquela época, não tinha meios de transporte a não ser liteiras, cavalos, mas eles não tinham direito de nada, era peregrino. A história do peregrino vai dizer que ele não tinha direito de nada, nem de possuir um cavalo, era a pé, era caminhada, cansados, quase desistindo. Mas lemos o verso 6, que diz: mas ao passar, cansados, quase desanimados, eles chegavam no vale. E vale, a gente sabe o sinônimo de vale na Bíblia, na literatura portuguesa, no dicionário, é um lugar plano, um lugar reto, aos cumes de monte, uma planície.
Mas a vertente de vale em Israel, na Palestina e na Bíblia, era lugar sombrio, lugar perigoso, lugar escuro, lugar sem trajetos. E o texto vai dizer que eles, cansados, cantando, não paravam de cantar, quando eles passavam pelo vale de Baca. Escute bem esse nome, Baca. A palavra Baca está introduzido aqui no Antigo Testamento, num livro de Cânticos. Vamos ver essa palavra Baca somente aqui no Salmo de número 84. Não existe nenhum outro registro desta palavra Baca. E a palavra Baca, a gente foi, e até no livro dos peregrinos tem uma menção, porque faz parte da menção da história dos peregrinos. A palavra Baca, ela está no hebraico, e significa abaracas. E a palavra abaracas vem da vertente lágrimas, choro. A palavra Baca significa lágrimas. E o cântico vai dizer: cansados, cheio de lutas, os pés às vezes cheios de bolhas, num vale perigoso, eles passavam por Baca, por choro, por lágrimas. Mas para a gente entender esse significado de lágrimas e choros, não é a nossa lágrima, não é o choro que sai do teu olho, e nem que saía do olho dos filhos de Corá. O significado de Baca era porque este vale era um vale árduo. Árduo é o quê? Duro, de terras de pedregulhos secos, de pedregulhos sem terra, era lugares rochosos, cheio de pedras, um lugar rochoso, pirraça, pissaça. Já ouviu falar essa pedra? Eu morei ali na Vila União, ali por muito tempo. Meu pai construiu na Vila União, e na Vila União não tinha como fazer alicerce, porque tinha muita pissaça. Pissarra é aquela rocha, terra vermelha dura, rosada dura. Eles colocavam tauba e erguiam a casa, porque não tinha como cavar. O vale de Baca, e este vale era mais ou menos assim, duro, árduo. Só que no meio deste vale crescia uma planta. Uma planta que só cresce no meio das pedras. Uma planta que, se você for nos hortos, você não vai encontrar. Uma planta que, se você for nos cumes dos montes de Israel, você não vai encontrar. Mas nos vales de pedregulho ela nasce, cresce e dá folhas. E o significado Baca era justamente por causa desta planta. Quando ela chegava na sua idade adulta, ela começava a transpirar, Rui. Ela começava a exalar um odor, pastor Natanael. Ela começava a sair gotas dela. Por isso este lugar era conhecido como Baca, o lugar de lágrimas. E esta planta, o nome dela é balsameira. Aleluia! O bálsamo crescia no meio dos pedregulhos daquele vale. Oh, glória! O bálsamo era um óleo depois feito pelos israelitas. Os pastores andavam com esse óleo no odre, porque esse óleo tinha o poder de tirar dor. Esse óleo tinha o poder de cicatrizar feridas. Esse óleo tinha o poder de tirar, de exterminar a dor. E eles cantam aqui, chegando no vale de Baca, um lugar cheio de pedra, eles cansados, mas no meio do vale de Baca, eles encontravam refrigério naquele bálsamo. Aramacho, você pode levantar sua mão mais alto que você puder. Isso não é jargão, não. Levanta o mais alto que você puder. Eu vim aqui para te dizer nesta noite, a caminhada está difícil. Este ano não foi um ano fácil. Foi um ano cheio de desafios, cheio de lutas, cheio de pedregulhos.
mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui nesta noite. Aleluia, tem refrigério chegando para o seu ministério, tem refrigério, tem bálsamo chegando para esta dor, para esta ferida, para o seu casamento, para o seu ministério, para os seus filhos, para a sua casa. Receba esta palavra. Meus irmãos, vai ter refrigério para esta dor. Fica tranquilo, eu vim aqui profetizar que o ano não vai acabar do jeito que está. Jesus hoje está providenciando, aleluia, bálsamo para esta ferida, bálsamo para esta dor, bálsamo para esta enfermidade. Pode ser que essa enfermidade te incomoda, te tira o sono. Jesus está aqui hoje, está te dizendo: eu curo esta dor. Era difícil chegar, irmãos, mas quando eles chegavam em Baca, eles sabiam. Oh glória, oh glória. Tem alguém aguentando aí? Todo mundo lá. Tá chegando o refrigério aí. Eu já estou vendo aqui as folhas dos bálsamos. O cheiro ruim já vinha de longe. Antes deles chegar nos vales pedregulhosos, eles já sentiam um aroma perfumado de Baca. E Baca era o sinal. Baca era, escute isso, Baca era o sinal de que Sião estava logo ali. Quando eles chegavam em Baca, irmãos, um vale difícil, e o texto vai dizer que no meio deste vale difícil, eles cavavam, meu amigo, cavernas, cisternas, eles faziam poços, cansados, já andaram há dias, meses, e quando eles chegavam, enfrentavam salteadores, porque o vale é perigoso, o vale tem ladrões, doido para ceifar a alma, para acabar com os viajantes peregrinos. Mas quando eles chegavam no bálsamo, a terra era dura. Uma coisa é, irmão Beto, você cavar numa terra fofinha, dá até gosto de trabalhar, né? Aquele barro meio mole que você tira numa enxadada, na escavadeira você faz aquele poço rápido. Mas agora em pedras, irmãos, em pedras, o cântico vai dizer, eles cantavam: a gente vai fazer buraco no meio das pedras. Por quê? Porque é no meio das pedras que a gente pensa em parar. É no meio dos pedregulhos que estão machucando o nosso ministério, estão machucando a nossa chamada, a gente pensa em largar tudo. O período de igreja fechada, pode ser que muita gente, muitos pensaram em largar tudo. Pastor Marcos, eu fui pregar numa igreja em Hortolândia, num culto de jovens, alguns dias atrás, e cheguei no culto, tinha 4 pessoas, eu não me importo com o número não, porque se o pastor estiver lá e eu chegar, eu sei que eu sou o segundo, e o pai vai descer lá, porque onde tiver 2, comigo não tem esse problema. Mas eu perguntei para ele: pastor, tinha 2 senhoras, a esposa dele, e mais um garoto. Falei: cadê os jovens? Tá aí, ó. Mas eu já tinha ido nessa congregação grande, umas 300 pessoas, tinha 18 no dia. E eu falei: pastor, cadê os jovens? Meu amigo, teve uma transição aqui, de pastor, no meio dessa pandemia, desviaram tudo. E isso, né,
isso não é... Se eu te falar que eu chamei 4 igrejas daqui da Redondeza, para os jovens virem cooperar, o pastor falou, a gente está sem. Tem 1, tem 2, tem 3. Um não quer vir, o outro isso e aquilo. Por quê? Porque o vale árduo é difícil. É difícil. Às vezes a gente julga dizendo, é culpa do pastor, é culpa do presidente da igreja, é culpa do supervisor, é culpa do líder da mocidade, é culpa disso e aquilo. A gente que está lá joga a culpa em tudo, menos em nós, menos na nossa mente de pensar que é difícil e que nós estamos sujeitos a sair também. Vacila para você ver se tu não desvia. Eu me faço esta pergunta em oração todos os dias: Senhor, não me deixa desviar. Aleluia! Não me deixa cair no laço de seduções, de adultério. Me guarda, Jesus, todo dia. Por quê? Porque é um vacilo que eu dou. Não tem super crente, irmãos. Um vacilinho. A gente entra na estatística da igreja lá, desviaram. Por quê? Porque é o pedregulho, as pedras. A hora que chega nas pedras, a reação é o quê? Voltar para trás e voltar para onde veio. Por quê? Porque é pedra, é duro, é árduo. Mas os filhos de Corá tinham tudo também para voltar para trás. Eles podiam o quê? Pedra, estou fora, já não tenho pai, já não tenho descendência, já não tenho parte em nada, pedra. Mas eles cantam alegre dizendo, aleluia! A gente fez poço no meio da pedra. Ei, eu tenho uma palavra profética para você que está aqui hoje firme, para você que Deus está segurando na sua mão até hoje, para você que Deus está guardando a sua família, os seus filhos. Pode ser que eles não estejam aqui, estão na estatística que te desviou, mas você está aqui cavando poço por eles. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: no meio da pedra não volta para trás não, cava poço. Cava poço nesse vale. Está difícil, põe a mão nessas pedras, põe a picareta neste chão duro. Sabe por quê? Porque eles cantavam dizendo, está vazio hoje. Está vazio hoje. Irmãos, faz algum tempo que eu estou estudando o livro dos Salmos. Os irmãos já perceberam que eu acho que foi a 4ª vez que eu falo de Salmos aqui. Encantador. Você olhar para a pedra ainda vê vida. Você olhar para a rocha, mesmo tendo todas as condições para voltar para trás. Não, eu vou cavar. Aleluia! Porque eles não tinham casa. Voltar para onde? Ir para onde? A jornada era anual, eles já tinham encarado aquilo ali. E eles cantam dizendo, hoje está vazio, mas em outubro vai chover. Você pode levantar sua mão e glorificar o nome de Jesus. Continua cavando no meio deste vale pedregulhoso. Continua abrindo o sistema. Hoje pode estar seco, mas está vindo chuva por aí. Está vindo chuva por aí. Está vindo chuva por aí. E esta chuva vai inundar, aleluia, o teu ministério, a tua casa. Aleluia. As chuvas de outono. Outono, dentro de uma categoria geográfica, era entre setembro, outubro e novembro. Então quer dizer que o resultado de Sião era para o final de dezembro, dentro de um calendário agora gregoriano. E eles sabiam que depois que a chuva viesse, era o sinal para eles continuar. Obrigado. Deixa eu falar algo para você que entrou aqui nesta noite achando que não vai dar em nada.
Achando que a igreja está fraca, tá não. Achando que vai voltar 2021, o governador vai não sei o que. Fica tranquilo, o governador pode fechar uma igreja material. Bata no seu peito com todo respeito, mas esta igreja física, espiritual aí, não fecha. Não fecha. Não fecha. Olha lá, mano, se eu estou sentindo Deus aqui, não fecha. Se ele fechar as portas aí, a gente sai para a rua e vai fazer culto lá na rua. Se vir a guarda municipal, vou multar, a gente sai da rua, vai para o meio das praças, fazer culto no meio das praças. Se mandar a gente sair, a gente sai. Se prender, vamos fazer culto dentro da cadeia. Se matar a gente lá, a gente vai fazer culto lá na glória. Mas a igreja espiritual, a igreja que está aí, ninguém para, ninguém fecha, ninguém cala. Esta igreja vai chegar. E tem chuva chegando aí. Tem chuva para molhar esse ministério aí. As chuvas estão chegando. As chuvas de outono, do outono de outubro. As chuvas, aleluia, da estação está chegando para te dar força. Força, força. Tu não vai parar. A tua casa precisa de ti. Os que te enxergam lá fora precisam de ti. Sabia que tem muita gente que te olha, você não sabe, mas como eu me espero naquele homem, como eu me espero naquela mulher de Deus. Pode ser, aleluia, que eles não estão vendo o vale de pedregulho que tu está passando, mas nesta noite tem água chegando aí. As chuvas do outono vai encher essa cisterna. E eu encerro aqui dizendo: depois da chuva, depois que aquele lugar de pedregulho estava cheio, o bálsamo exalava, o bálsamo saía das folhas, por isto Baca, e eles curavam as suas feridas, curavam as suas dores. Eu quero profetizar uma noite de domingo de cura para a sua vida, cura para a sua alma. Jesus ainda cura depressão, Jesus ainda cura pessoas que não têm mais sono, perturbação, esses negócios com o médico, você chega lá, ele joga diclofenaco, não sei. Jesus cura, Jesus cura. Jesus ainda é refrigério. Jesus ainda joga água nessa cisterna. Jesus ainda mostra que Ele é Jesus, que Ele é Deus. Aleluia. E tu vai sair daqui hoje com força, revigorado. Pandemia não vai acabar com os seus projetos, com os seus sonhos, com a sua família. Escute isso, porque eles vão cantar e diziam no verso 7: depois das chuvas, a gente que ia continuava de força em força, de força em força, de força em força, e cada um se apresentava perante Deus em Sião. Se coloque de pé, só você que acredita nisso. Só você que acredita. Sião está chegando. Sião está logo ali. Sião hoje é as baldas do Cordeiro, irmãos. Está logo ali. O culto hoje e o culto que você frequenta, que nós frequentamos, ainda é para nos dar água na cisterna, bálsamo nas feridas, e de força em força a gente chegar até Sião. Não é à toa que o profeta já dizia: de maneira alguma tu vai sair do modo que tu, do jeito que tu entrou.
porque às vezes entramos cisterna seca, mas vamos sair daqui hoje cisterna cheia de água, cheia de chuva, cheia de bálsamo, cheia de alegria. Levanta a sua mão para a gente orar e eu profetizar na sua vida, porque hoje, aleluias, pode ser um marco na sua vida, um marco no seu ministério, na tua chamada. Pode ser, aleluia, que estava até desacreditado o que ia acontecer, mas como profeta de Deus eu venho aqui para te dizer: tu vai chegar em Sião, sua casa vai chegar em Sião. Nós não vamos se perder no meio do vale, vamos passar boca e chegar até Sião. Pai querido e Deus eterno, te louvamos nessa noite pelo poder da sua palavra. Derrama seu bálsamo aqui hoje, nesta noite. Derrama em feridas aqui hoje, Pai. Sara aquela ferida, Senhor. Sara enfermidades. Salva, Pai querido, aquele que necessita, aquele que pede pelo filho, pela casa, aquele que pede pelo livramento. Socorre hoje, agora, Jesus, vai derramando as águas do livramento, as águas do bálsamo, as águas que sara ferida, as águas que abre porta, as águas, Senhor Jesus, que faz florescer esperança, em nome de Jesus. É o que proferimos e profetizando. Levante a sua mão, feche ela e receba em nome de Jesus.